Olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, o objetivo desta parte aqui da disciplina é fazer uma revisão de orientação a objetos e eu dividi em duas partes, tá? Então essa é a primeira parte. Ok, vamos lá? Muito bem. A pergunta que a gente começa nessa aula é, o que é, abstração de processo, o que é abstração de dados, encapsulamento e outros mecanismos, Tudo isso faz parte da programação orientada a objetos. Então, nós temos que entender um pouco da programação orientada a objetos, relembrar, na verdade, certas coisas, porque vocês já viram isso durante o curso. E esses pontos, que eu vou ressaltar aqui são importantes para a nossa disciplina. Okay? Muito bem. A orientação a objetos ela teve suas origens com a linguagem de programação Simula 67, que ela foi criada em 62. Então já faz bastante tempo aí, que as principais ideias da programação orientada a objetos ela começou a aparecer. Então, assim, essa linguagem foi considerada a primeira linguagem orientada a objetos existente. Até então, não se tinha conhecimento e não se considera nenhuma linguagem antes disso como tendo conceitos orientados a objetos. Muito bem. Também é importante ressaltar que dentro da engenharia de software, desenvolvimento de software orientado a objetos é mais do que simplesmente programação orientada a objetos. Okay? Programação orientada a objetos diz respeito simplesmente mais voltado às linguagens de programação que têm conceitos orientados a objetos. Agora, você pensar em um processo de desenvolvimento completo que seja orientado a objetos, significa que desde as primeiras etapas do processo você vai levar em consideração os conceitos da orientação a objetos, e isso vai, na verdade, também moldar e direcionar os passos que você vai fazer ao longo desse processo. E isso, inclusive, direciona diagramas que você vai escolher, direciona como é que você vai elaborar também o design do seu sistema em termos de classes, quer dizer, quais são as classes que ele vai ter, qual é a disposição dessas classes, etc. E isso tudo influencia na qualidade do sistema. Um paralelo aqui também interessante é que o termo engenharia de software, ele foi cunhado em uma conferência, tem uma figura aqui, que aqui teve então o nascimento da engenharia de software. Então foi uma conferência da OTAN, que foi na Alemanha em 1968. Até então, o conceito da engenharia de software ele não era conhecido, então foi nessa conferência em que eles, nessa reunião de especialistas da área, que esse termo começou a ser utilizado. Bom, mas qual foi a motivação para isso? A motivação para isso, estou voltando no slide aqui, a motivação para isso é que percebeu-se que os sistemas desenvolvidos naquela época tinham alguma coisa errada com eles, porque eles apresentavam inúmeros problemas de manutenção, eles eram ingerenciáveis, o código era extremamente difícil de manter, os projetos estouravam sempre o prazo, então empresas que optavam por desenvolver sistemas obviamente já tinham interesse comercial nisso, elas faziam uma estimativa de tempo e custo para desenvolver um sistema, e elas também não conseguiam cumprir o prazo, elas também não tinham noção da dificuldade, da complexidade que poderia aparecer no meio do caminho. O software era extremamente de baixa qualidade, sistemas de baixa qualidade eram desenvolvidos. Então, naquele momento percebeu-se que estava havendo, na verdade, muitos problemas com relação a isso, e denominou-se esse período de crise do software. Então, foi necessário a criação ali de uma primeira conferência, e aí eles começaram a perceber o seguinte, que desenvolver software não era algo tão trivial assim, e que seria bastante interessante utilizar técnicas de engenharia. A área de engenharia, seja ela civil, mecânica, são áreas bem mais antigas que a computação, então a ideia seria justamente utilizar o nome engenharia de software para aplicar conceitos de engenharia no desenvolvimento de software.
ok? Muito bem. Então, nesse período também, né, começaram a aparecer coisas muito interessantes e que influenciaram grandemente todo o desenvolvimento de software de lá para cá. Uma das coisas que foi um marco, tá, foi justamente um artigo publicado por David Parnas em 72. Tá? Esse artigo, tá, tem esse título, tá, que é On the Criteria to be Used in Decomposing Systems into Models. Foi publicado numa revista que é Communications of the ACM. A ACM é uma organização internacional bastante importante na nossa área. Tá? Foi publicado em 72 esse artigo. Tá? O David Parnas, inclusive, ele ainda está vivo. Ele, inclusive, foi palestrante em um dos CBSoft, né? Há alguns anos atrás, há uns 7 anos atrás. CBSoft é um principal evento nacional de desenvolvimento de software, e aí David Parnas foi convidado, né, como palestrante, e ele esteve presente na nossa conferência nacional aqui. Muito bem. Esse artigo, né, do Parnas, o que é que ele trouxe de interessante, né, para tudo isso? Ele trouxe de interessante uma reflexão, né, assim como o próprio título do artigo diz, né, quer dizer, qual é o critério, né, que nós devemos utilizar para decompor um sistema em módulos, né? Então, assim, quando você tem um sistema que você vai começar a desenvolver, tá, como é que você deve dividi-lo, né? Ele vai ter 10 classes, vai ter 20, vai ter 30, né? Qual é esse critério? Quais são essas linhas de corte para você decidir que determinado conjunto de atributos e métodos ficam em uma classe e outro determinado conjunto de atributos e métodos vão para outra classe? Tá? Então, assim, o critério que você usa precisa ser claro. Você precisa, muitas vezes, estar bastante consciente do critério que você vai utilizar para fazer essa divisão, porque isso vai impactar grandemente na facilidade de evoluir o seu sistema, na facilidade de manter o seu sistema, na qualidade final dele, na facilidade de compreender o código-fonte dele. Tá? Então, o critério que você vai utilizar para essas decomposições é muito importante. Do ponto de vista dessa disciplina, isso é uma coisa bastante importante também, que a gente vai começar a ver padrões, né, de design e depois entrar em arquitetura de software. E a arquitetura nada mais é do que você pensar em como que você organiza os principais módulos de um sistema. Ok? Muito bem. Observem também nessa slide que o artigo do Parnas ele é extremamente citado, né? Então, por exemplo, esse artigo aqui, ele tem ali, ó, como a gente pode ver, ele tem ali 6.700 citações. E isso quando eu fiz o recorte, entendeu, desse pedaço aí, né, das citações e coloquei nesse slide. Okay? Muito bem, essa aqui é a primeira página, né, do artigo. Tá? Quem tiver interesse, eu recomendo a leitura, é bem interessante. E aí o que Parnas, ele, né, o Parnas e também a comunidade toda, né, de desenvolvimento de software começou a falar. Começaram a se falar em ocultação da informação. E que ocultação da informação tinha um poder, né, começaram a perceber que isso tem um poder grande na qualidade, na organização do sistema que você está desenvolvendo. Tá? Então, qual é a motivação? A motivação é que softwares têm partes cujo projeto são mais ou menos suscetíveis a mudanças ao longo do ciclo de vida. Tá? Então, se você pegar um determinado sistema, tá, fatalmente a gente vai perceber que tem determinados sistemas que tem partes do sistema que são mais suscetíveis a serem modificadas. Tá? E essas modificações podem ser oriundas de várias motivações. Tá? A mais fácil de entender são, por exemplo, erros que podem aparecer. Então, se determinada parte do software começa a ter muitos erros, obviamente que é necessário fazer alterações para corrigir aqueles erros. Tá? Mas pode ser também que determinada parte do sistema é muito suscetível, por exemplo, a mudanças em nível de um ambiente externo, pode causar inclusive mudanças no sistema,
como por exemplo mudança de certas leis. Então muitas vezes uma lei é modificada, os sistemas também precisam ser modificados. Tá? Então um sistema, por exemplo, que calcula folha de pagamento, né? Folha de pagamento são sistemas que são muito ligados, muito atrelados às leis que, né, circulam naquele momento, né, no país. Tá? Então qualquer mudança em lei, qualquer mudança em portarias pode muitas vezes necessitar mudança também do sistema. Então assim, tem determinadas partes que são bastante imutáveis, né, que são mais fixas, e tem partes do sistema que eles, né, são mais suscetíveis a mudanças. Né? Então o princípio da ocultação da informação, ela diz o seguinte: as estruturas que elas tendem a ser alteradas com mais constantemente, elas devem ficar escondidas atrás das estruturas que tendem a ficar fixas. Tá? O que isso no fundo quer dizer? Quer dizer que você primeiro tem que ter essa separação e essa consciência de partes que são mais suscetíveis a mudanças das outras, né? E que as partes que são mais constantemente modificadas, elas precisam, né, ficar atrás, ficar escondidas, né? Ficar mais protegidas atrás de estruturas que tentem ficar mais fixas. Isso também vai ficar um pouco mais claro depois quando a gente avançar na disciplina aqui. Tá? Então, qual é o resultado de você ter sistemas, né, mais bem organizados? Você tem maior flexibilidade, né? Então o sistema é mais flexível em termos de novos requisitos poderem ser acrescentados nele. Compreensibilidade, é mais fácil compreender o código-fonte, né, em toda a arquitetura do sistema. E também, obviamente, menor tempo de desenvolvimento e também manutenção. Ok? Muito bem. Esse princípio, né, de ocultação de informação, ele obriga, né, projetistas e arquitetos a pensarem primeiro naquilo que é essencial e imutável no sistema. Tá? E aí detalhes devem aparecer só depois, já que esses itens não irão interferir nessa estrutura maior. Então, assim, isso é bastante particular de sistema para sistema. Tá? Obviamente que sistemas pequenos, é difícil de você perceber isso, né? Você olhar para um sistema pequeno e começar a julgar se determinadas partes são mais suscetíveis, né, a mudança do que outras. Tal. Isso acontece, obviamente, muito mais com sistemas grandes. Né? Mas ter isso em mente, né, pode ser a diferença entre um bom design, né, uma boa estrutura, uma boa arquitetura de uma ruim. Tá? Então, vocês devem ficar, né, sempre cientes disso.